Hoje quero falar de dois textos muito conhecidos na Bíblia. Vou falar do filho pródigo, né? É um texto que todo mundo conhece. Mesmo quem não é cristão já ouviu falar do filho pródigo. Quem foi o filho pródigo? O filho pródigo foi aquele que pediu ao pai toda a sua herança, a sua parte, né, da herança, e pediu para o pai que queria curtir a vida. Queria pegar esse dinheiro, pegar sua herança e usufruir, porque ele se achava naquele local uma pessoa que não aproveitava a vida, e ele entendia o seguinte: existe um mundão lá fora, eu preciso conhecer esse mundão. E aí todo mundo sabe o que aconteceu. O filho pródigo pegou a sua parte da herança, o pai não questionou, né? A Bíblia hora nenhuma fala que ele questionou. Ele simplesmente pegou tudo que ele tinha e foi para o mundo. E ali ele ficou nos melhores locais, né? Ele ficou em lugares maravilhosos. Ele pôde, né, esbanjar com os amigos e comer do bom e do melhor. A Bíblia narra que ele tinha as mulheres que ele queria, enfim, ele gastou tudo da forma que ele achava que era o melhor. Só que ele não cuidou, ele não administrou daquilo que ele tinha, ele não soube administrar. E o que aconteceu? Ele perdeu tudo. E chegou ao ponto aquele que tinha tudo na casa dele, ele tinha do bom e do melhor, ele tinha um pai que cuidava, ele tinha cama confortável, ele tinha tudo com abundância. O que ele fez? Ele passou a ser uma pessoa necessitada. Ele passou praticamente a ser como um mendigo e foi trabalhar numa fazenda, num local ali, e ele cuidava dos porcos. E ele chegou ao ponto de comer as próprias comidas dos porcos, imagina. Só que aí ele caiu em si e percebeu a escolha, né? Nós somos assim, muitas vezes nós fazemos escolhas erradas. E ele teve a possibilidade de refletir e pensar: os empregados do meu pai têm uma vida muito melhor que a minha. Os empregados. Então, quer dizer, se eu voltar para lá e pedir meu pai para ser empregado, eu vou ter uma vida muito melhor do que eu estou tendo. E aí, é assim, ele decide, né? Ele passa por cima do orgulho dele, ele passa por cima da soberba, ele, né, com tudo que ele viveu, isso aí tudo foi trabalhado, porque talvez no início ele era assim, arrogante, soberbo, e ele teve que passar por tudo isso para descobrir que ele tinha perdido algo precioso. E ele volta, e o pai, né, todo mundo sabe, o recebe de braços abertos. Porém, o irmão ficou inconformado, porque o pai ficou tão feliz que pediu para os funcionários, né, fazer uma ceia maravilhosa, bebida, e devolveu o anel dele, anel de filho. E o irmão ficou o quê? Ficou revoltado. Ficou revoltado. Como assim? Eu que estou sempre aqui, meu pai nunca fez isso para mim. Eu que estava sempre, eu nunca deixei meu pai. Ele questionou. Ele hora nenhuma se alegrou. Hora nenhuma a Bíblia fala que ele deu saltos de alegria, que ele foi lá correndo, abraçou o irmão. Não, ele entristeceu e questionou o pai: pai, como assim? Eu que estou sempre ao seu lado, eu fui aquele firme, aquela pessoa fiel, eu que fui correto, eu fui todo certinho, e eu não tive uma ceia. E meu irmão, tipo assim, um rebelde, aquele que aprontou, ele tá tendo essa ceia, quer dizer, ele ficou entristecido. Isso aí, gente, faz a gente refletir. Nós, muitas vezes, dentro da igreja, sabe? Muitas vezes a gente que tem tudo, a gente tá do lado do pai, a gente que tá ali, que tem tudo. Às vezes a gente não entende quando aquele que um dia foi embora, deixou, abandonou e volta, muitas vezes a gente não se alegra. E a Bíblia fala que a gente tem que se alegrar com os que se alegram. E a gente tem que entristecer com aqueles que entristecem. E o que o pai falou para ele? Falou: filho, sabe? Tudo que tá aqui é seu. Quer dizer, né? Você não tem que questionar, tudo te pertence. Então, isso é para a gente refletir. Como somos nós, né, como cristão.
Nós somos aquele que muitas vezes deixa tudo, a gente abandona tudo que é maravilhoso e vai, ou é a gente que é aquele que fica e fica ali se achando o melhor, o bam bam bam, o tal, e quando aquele retorna, a gente, em vez de ficar feliz como cristão, a gente às vezes até se entristece. E muitas vezes essa pessoa que volta tem oportunidade e a gente pensa, como assim? Essa pessoa vai voltar para o louvor? Essa pessoa vai voltar a pregar? Olha a nossa visão, como que temos que aprender muito, muito, muito ainda. E outra situação que eu quero colocar aqui para vocês é sobre Paulo. Paulo, aquele que perseguiu os cristãos, aquele que era o maior perseguidor, ameaçador, onde Paulo estava, né? Todo mundo conhece, né? Também, ou pelo menos a maioria, né? Quem é cristão conhece. Quem foi Saulo? Saulo foi aquele que foi o maior perseguidor dos cristãos. Depois de Pentecostes ali, os cristãos, né, apaixonados por Jesus, e saía pregando, e saía fundando igrejas. Paulo passou a ser perseguidor. Quem era Paulo? Paulo era um religioso. Ele falava que tinha Deus, é como se ele fosse uma pessoa bem de nível alto dentro da igreja. Só que que ele era perseguidor, ele tinha prazer de perseguir os cristãos. Até quando ele estava indo para Damasco, né? Quando ele estava indo para Damasco para perseguir cristãos, ele viu uma luz muito grande. Daquela luz saiu uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele pergunta: quem está falando? Ele falou: eu sou aquele que você persegue. Eu sou Jesus, aquele que você persegue. E ele cai do cavalo, todo mundo sabe, né? E ele fica ali cego por 3 dias, fica cego. E naquele tempo de ceguidão, muita coisa acontece. Deus, né, vai ao encontro de Ananias. Ananias era alguém que conduzia uma igreja, que dirigia uma igreja, e Deus fala com ele: Ananias, eu quero que você vá até Paulo. E Deus orienta ele a ir até Paulo, para cuidar de Paulo, cuidar da cegueira de Paulo, para ajudar Paulo. E falar que Deus tinha um propósito, que, né, o próprio Deus falou com Ananias que ele tinha um propósito na vida de Paulo. E Ananias, ele questiona também, ele fala: mas como assim? Paulo, que era o Saulo, aquele perseguidor, que antes era Saulo, né, e transformou em Paulo. Então, ele falou: mas aquele que persegue, aquele que tem prazer em matar os cristãos, quer dizer, ele estava vindo aqui para perseguir, como assim? Né? Porque Ananias foi avisado que Paulo estava indo, quer dizer, ele corria um sério risco de ser morto. As pessoas que congregavam com ele corriam risco de ser morto, e Deus manda Ananias ir, entendeu? E o que Ananias fala? Meu Deus, não tem lógica, aquele que persegue, muitas vezes assim somos nós. A gente questiona Deus: como assim? A pessoa é pecadora, é a pessoa que não tem lógica. Então, muitas vezes nós duvidamos do agir de Deus. E aí, diante da situação, Ananias vai lá. E Paulo, né, fazendo um resumo aqui, Paulo, aquele que era o maior perseguidor, passou a ser perseguido, porque ele teve, né, uma conversão, ele teve um encontro ali com Jesus, ele foi transformado, ele entendeu que Jesus era Deus, ele entendeu que Jesus era o Filho de Deus, e ele passou a pregar a palavra. Ele foi o maior evangelista. Ninguém evangelizou como Paulo, não houve pregador como Paulo. O que Paulo enfrentou? Conheça a história de Paulo e você vai entender o que é uma vida transformada. E quem foi Ananias? Ananias muitas vezes sou eu, né? É você que fica aí questionando, duvidando. Às vezes a gente tem Deus, a gente fala: eu tenho Deus, eu estou na igreja, eu sou religioso, mas muitas vezes, queridos, sabe quem somos nós? O irmão do filho pródigo, aquele irmão que não se alegrou com a volta
né, do irmão para casa. Muitas vezes nós somos Ananias, a gente duvida da conversão, nós convertemos e duvidamos da conversão do outro. Então é muito sério isso, a nossa posição como cristão dentro da igreja, a nossa posição, a gente fala que tem Deus, então, queridos, nós temos que ser mais cristão, ser mais crente e menos evangélico, sabe? Fazer a diferença. Essa mensagem de hoje é para a gente refletir quem somos nós dentro da igreja, quem somos nós como cristão, tá? Fica aí, faça uma reflexão, tá? É muito interessante isso aí, tá bom? Fica aí essa reflexão. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deus abençoe. Tchau, até o próximo vídeo.